Sejam bem-vindos de volta. O programa de hoje é sobre financiamento versus rateio. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista que tem informações importantes. Bom, vou começar com você agora, Rodrigo. Por que procurar uma empresa como a que você trabalha, no caso a Impressa Capital, e não procurar um Banco Itaú, um Santander, um Bradesco ou outro banco de porte maior? As vantagens que a nossa empresa apresenta é em relação à captação do recurso, a facilidade. É bem desburocratizado o sistema. Hoje, para você captar num banco comercial, existem algumas dificuldades em relação a isso, porque como é feita a análise do banco. E mesmo assim, caso seja aprovado, eles vão exigir provavelmente um avalista e uma garantia real. No nosso caso, é o capital de giro direto do condomínio. Não existem avalistas nem garantias reais. O capital é destinado à solicitação que o condomínio realizou. Ou seja, o condomínio quer realizar uma obra, ele vai captar e esse recurso vai ser destinado a esse fim. Então, a gente pode falar que um dos principais motivos é que muitas vezes não se consegue com instituições Sim. bancárias. E o segundo, que no caso de vocês, não é necessária a questão de avalista, é um procedimento mais direto e rápido para o condomínio. Exatamente. Quantos dias normalmente? 5 dias, geralmente, a gente consegue fazer uma aprovação de prédio. Bacana. Você já usou? Não, nunca usei financiamento. Tá. Eu, até hoje, já tive alguns casos que a gente pensou em pedir um financiamento, mas não foi o caso. A gente esperou um pouquinho a juntar o caixa para conseguir executar a obra. Principalmente porque a maioria dos serviços tem que dar uma entrada maior do que as parcelas intermediárias. Então, a gente começou a fazer o rateio. Nesse meio tempo, foi finalizando os orçamentos, fazendo negociação, contrato, até que a gente iniciou a obra. Mas eu tenho até uma pergunta, se eu pudesse me Por dirigir favor. direto ao Lógico. Rodrigo. Rodrigo, a gente num condomínio, que foi a dúvida que apareceu da outra vez e algumas outras vezes também me questionaram sobre isso. Nós temos que fazer uma assembleia para aprovar um financiamento, certo? Correto. Perfeito. E vocês só podem fazer o financiamento se estiver aprovado em assembleia. Sim. Legal. E é adequado que a gente faça a pesquisa com a empresa de financiamento, no caso de vocês, antes da assembleia, posterior à assembleia, para ver se a gente tem direito ao crédito, não é necessário. Qual que é a forma que a gente faz isso? É interessante que o condomínio sempre realize uma prévia da sua análise de crédito com a nossa empresa, para que ele não tenha problema futuro, caso ele tenha alguma restrição que, digamos, que seja considerada com um nível alarmante para a nossa empresa. Tá? Então é interessante que ele faça primeiro uma prévia, ele tenha o cadastro aprovado, o valor aprovado para o fim que ele deseja, e posterior a isso ele realize a assembleia onde ele aprovará pela maioria dos condôminos a captação do financiamento. Então, o ideal é fazer uma consulta prévia. Sim, ainda. Mesmo porque, para você evitar um constrangimento, imagina você chama uma assembleia e aí depois, por algum motivo, não aprova, ou às vezes o condomínio não tem conhecimento, a administradora comeu bola em algum pagamento anterior. Sim. Isso pode acontecer, já deve ter acontecido, né? Sim, infelizmente já aconteceu, já tivemos casos onde foi convocada a assembleia, mas infelizmente o condomínio possuía muitas dívidas e não foi possível aprovar. Então, para evitar o constrangimento com... Exatamente. É melhor fazer... Para alguns projetos, é claro que é analisada a saúde financeira do condomínio, mas para alguns projetos de implantação de portaria remota, por exemplo, é uma forma que o condomínio vai economizar dinheiro. Então a gente vê isso de uma forma saudável. Algumas obras emergenciais podem onerar muito o condomínio e realmente o condomínio necessitar. A empresa pode exigir que, para que seja aprovado, o síndico já vai com essa informação para a reunião, que ele vai necessitar de um rateio extra no valor de X por unidade. Inclusive para cobrir possíveis unidades que estejam inadimplentes, que não pagarão a sua cota. Sim. E vocês analisam o que normalmente? Certidões negativas para Sim, é feita uma análise cotidiana de financiamento, né? Sim. E além dos balancetes da saúde financeira do condomínio. Uma pergunta importante. O síndico, ele é verificado? Não, o síndico não é verificado. Tá, porque essa é uma dúvida que existe, porque o síndico é o representante do condomínio, né? Sim, mas ele não é verificado porque nós consideramos apenas a pessoa jurídica. Perfeito. Como o que deve ser analisado. Ele que vai ser o tomador do crédito. E, Rodrigo, me fala uma coisa. Qual é a precaução quando um síndico decide que ele vai tomar dinheiro? A gente sabe que a sua não é a única empresa que tem no segmento. Qual é a precaução que ele tem que ter
para diminuir riscos e não cair em ciladas quando for atrás de um empréstimo para o condomínio? Bom, ele deve também, da mesma forma que a empresa faz uma pesquisa do condomínio, é interessante que ele faça uma pesquisa sobre a empresa, principalmente nos órgãos regulamentadores de empresas que trabalham com financiamento, que seria o Banco Central. Então é interessante que ele cheque as informações dessa empresa, se a empresa é devidamente cadastrada. A preocupação que ele deve ter também é em relação às informações que ele presta, para essas informações não serem divulgadas, né, propagadas por uma empresa, digamos, uma empresa que não é uma financeira, é apenas um captador do mercado, e possa divulgar isso a diversas outras empresas, e que ele receba e-mails de propostas ou que tenha os dados dele divulgados. Bruno, você como síndico, como que você vê, como que você sente os condôminos nesse sentido, né? Ou quando você participa de assembleia como consultor, qual é a resposta a essa modalidade que não é tão usual, ainda é uma coisa que está sendo culturalmente exercida recentemente? Sim, na verdade, hoje existe um pouco de repulsa pela tomada de financiamento. Porque muitas vezes você ouve financiamentos que são muito caros, os juros muito altos, e muitas vezes você fala, não, mas nós vamos fazer um empréstimo que vai, e esse investimento vai dar um retorno financeiro. Deixa eu só fazer um parênteses, muito por conta de que os financiamentos em geral, né, e todos ou quase todos nós passamos por financiamento de apartamento, né? E o financiamento de apartamento, os juros é lá em cima. Então, você ouve a palavra financiamento, você já faz o sinalzinho da cruz, porque você falou, vou pagar algo... 4, 5, 6 vezes o valor, né? Então, essa muitas vezes é a dúvida das pessoas, e elas também não entendem muito bem, às vezes, que o investimento, ele traz um retorno financeiro ao longo do tempo que pode pagar a taxa de juros do financiamento. Então, é uma ponderação muito importante a se fazer. Eu tive um serviço que eu executei em torno de R$2,5 milhões na época, que não foi bem um financiamento, mas foi um contrato de performance band, onde a empresa vem, faz o serviço que ela faz gera uma economia, no caso foi individualização de água, e ela cobra ao longo dos anos tudo aquilo que você está economizando com a Sabesp. Então acaba sendo uma coisa parecida, porque esse retorno que ele tem, ele vai ter os juros ali dentro, né, que é todo o custo financeiro do dinheiro investido. Então as pessoas ainda têm um pouco de receio, mas eu acho que se você souber aplicar e saber onde aplicar, é muito benéfico ao condomínio. Queria só complementar o que o Bruno falou, em relação também a obras, né? Poxa, eu vou fazer um rateio extra para fazer essa obra. Os prestadores de serviço, geralmente, eles apresentam um orçamento para o pagamento em 12, 18 vezes. Ou seja, ali ele já contabiliza também um custo que ele vai ter da obra e esse prazo que ele vai demorar para receber. O condomínio, se ele captar esse recurso por uma obra, ele tem o poder de barganha com o fornecedor também. Ele consegue reduzir isso. Por quê? Ele pode diminuir o prazo que ele vai pagar para o condomínio, para o fornecedor. Ele ia pagar o fornecedor em 12 parcelas, hoje ele pode negociar, olha, eu estou com o dinheiro à vista para pagar você, quanto que é o menor valor que você consegue fazer para eu dar uma entrada para você e pagar o restante quando você terminar a obra. Então ele consegue barganhar esse valor com o fornecedor, porque é interessante para o fornecedor também receber nesse curto prazo. E esse fantasma do que a gente tem na nossa memória de financiamento, que a grande maioria dos brasileiros passou por esse financiamento imobiliário, são realidades bem diferentes, né? Bom, todo mundo tem um pouco de receio, né, de pagar juros. É claro que se o condomínio tiver dinheiro em caixa, seria o melhor mundo que existiria para ele. A gente está dizendo de 10%, acho que, dos condomínios hoje em São Paulo devem ter recursos para realizar uma obra, dinheiro em caixa, um fundo de reserva, né? Então, eu acho que não é uma captação de valores para pagar dívida, né? E sim para realizar o investimento. E isso acaba valorizando também o imóvel, né? Que é muito interessante. Exatamente. Antes de agradecer vocês, o programa passa muito rápido. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não busca informação. Obviamente que com dinheiro em caixa, tudo é mais fácil de ser realizado. Obviamente que quando possível fazer um rateio extra, ótimo. Mas às vezes é necessário você buscar um financiamento. Você tem um zelador que você precisa dispensar porque ele não está rendendo. E às vezes o condomínio fica na mão desse zelador anos porque não tem dinheiro para dispensá-lo. Porque ele custa R$100 mil para ser mandado embora e o condomínio tem uma arrecadação ordinária de R$40 mil. Ou você precisa fazer um investimento
para colocar uma portaria remota, por exemplo, uma obra emergencial. Então, busque informação. Quando necessário, vá atrás de uma empresa de financiamento, verifique se é uma empresa idônea, busque juros baratos, porque não é o ideal você buscar investimento, mas às vezes é necessário e às vezes é salutar para o condomínio. Fica aí a minha dica. Tá correto o que eu falei? Você como Sim. especialista, Rodrigo? Perfeito, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação, Eu que muito agradeço. rica, e espero revê-lo outras vezes aqui. Com certeza, muito obrigado. Bruno, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho que você vem realizando e espero também revê-lo outras vezes aqui no programa. Com certeza nos veremos sim. Prazer. Prazer muito grande. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantíssimas para a gestão condominial. Se inscreva no canal, na Conde TV e fique sempre antenado. Até semana que vem.